Então, certamente que nós já demos por nós a chegar ao final do dia e com aquela sensação de cansaço, mas ao mesmo tempo que fizemos muita coisa, muita coisa, muita coisa, mas não sentimos que nada ficou cumprido, que nada ficou completamente fechado. Então, estas são aquelas sensações que surgem de forma assim muito sutil, mas também ao mesmo tempo, ao final do dia, de uma forma muito marcada, de que nós não estamos a colocar a nossa energia da melhor forma possível. E isso é aquilo que muitas vezes se designa daquele caos invisível interno que existe entre nós e que, além de afetar a nossa percepção de produtividade, vai também afetar uma coisa muito importante, que é a nossa própria vibração interna. Porque nós passamos a estar num estado de ação, 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 mas depois, no final do dia, aquela recompensa que estaríamos à espera, que nos vai fazer relaxar, que é, ok, sentido de tudo cumprido, não acontece, Missão cumprida. não é? Exatamente, essa missão cumprida nunca vem, porque nós estamos constantemente a ser estimulados. Acho que realmente esse é um dos principais tópicos, não é, que tu estavas a falar. Também acho. Nunca tivemos tantas ferramentas, tantas técnicas, tanto conhecimento. Hoje em dia quer dizer, há livros que milagrosos para tudo e mais um par de botas, mas ao mesmo tempo as pessoas nunca tiveram tão pouco tempo ou de presença, ou de consciência, ou de estar, ou de aproveitar, ou de ter princípio, meio e fim. Então, num dia que toda a gente quer ter performance, no momento, acho eu, que toda a gente, uma maior parte das pessoas interessam por performance e performance e performance e hábitos atómicos e não sei quantos hábitos e hábitos não sei o que de performance, é tudo performance, mas ao mesmo tempo parece que nunca foi tão difícil a ter uma vida satisfatória, a ter uma vida serena, a ter uma vida que as pessoas sintam que estão a caminhar num sentido, não é, Filipe? É só É de verdade. dizer, se calhar temos 30 estímulos, de cada um nos leva para universos diferentes, mas no fim do dia pensamos, o que é que fizemos? O que é É que... isso. E às vezes a sensação é angustiante, não é? E É eu angustiante. coloco-me também nesta situação. Às vezes há dias que se chega e pá, o que é que eu fiz? E realmente, este que me estás a dizer, e eu só vou sublinhar que é um caos. É um caos invisível, não é aquele caos de fora, mas aquele caos interno que tira a calma, tira a serenidade, tira a felicidade, tira a alegria, não é? Tira a autossatisfação, o amor próprio, vai tudo com o caos, porque realmente a vida começa a ficar extremamente tortuosa e difícil e esgotante, que é um dos tópicos que se calhar nós apanhamos muito, não é? As pessoas estão esgotadas, estão fartas, estão Completamente esgotado. cansadas. É verdade. E depois, muitas vezes, não é, há uns anos atrás, largos, muitas vezes as pessoas estavam esgotadas, estavam cansadas, mas era fisicamente e era porque fizeram muita coisa, porque havia muita coisa a fazer. O problema é que hoje em dia, com o advento, e nós já, até, já tocamos sobre este tópico algumas vezes, das novas tecnologias, dos telemóveis, da comunicação e tudo isso, e é fantástico, mas ao mesmo tempo é uma fonte de remover muitas vezes também o nosso foco. Então, o que acontece muitas vezes é que hoje em dia as pessoas sentem que sentem que não a coisa não está a funcionar e depois acabam por se refugiar na parte do Instagram, acabam por se refugiar. Não vou só ver aqui este vídeo do YouTube que a seguir vou-me conectar outra vez. Isso não acontece. Isso acaba Antes, por nunca exatamente. acontecer. Então, estes pontos de distração acabam por nos levar a uma perda de foco, acabam por nos levar a um acumular deste caos interno, destas super estimulações que acontecem a todo momento e que impede que nós, que apenas estimulam esse caos interno, não é? Quando o seu Exatamente. objetivo era estimular mais comunicação, estimular mais isto, mais aquilo, mais awareness, mais isto, mas raramente isso acontece. Não, e eu realmente eu acho que o grande tópico isso nos leva ao desfoco, não é? Ou a falta de foco ou desfoco. Que realmente é o tópico, se calhar, que a antagonia do caos é o foco, ou a clareza, não é? Seria a outro lado que nós hoje vamos tentar falar, que é esse lado do como é que nós construímos clareza ou ter foco na nossa vida. Porque, por exemplo, é impossível nós termos uma vida, acredito eu, a nossa realidade exterior é reflexo da nossa realidade interior. É impossível eu ter foco com uma mesa hiper desorganizada, ou ter tudo à minha volta caótico. Então isso é logo um sinal, se calhar, pelo menos funciona comigo, não sei se funcionará com mais alguém, espero que sim, que quando eu vejo que tudo à minha volta está desorganizado, já é um sinal se calhar o que está aí dentro também não está propriamente com clareza daquilo que é prioritário. E dou por mim muitas vezes, eu adoro livros, por exemplo, e estar a ler 4, 5 livros ao mesmo tempo, e aquilo, por um lado, diz, uau, eu estou a ganhar muito conhecimento, mas ao mesmo tempo aquele conhecimento parece barra a bater na parede, aquilo não cola, não é? Porque tu É não isso. estás
focado naquele assunto, não estás focado em entender aquele livro. Então, hoje em dia, existem leitores de PDFs, coisas super rápidas, coisas, quer dizer, qualquer dia nem precisamos de ler, que há não sei quantas técnicas para ler ultra rápido, mas a verdade é que depois perguntas, mas qual é a mensagem implícita dessa história, desse livro? Não Chapéu. sabes, não sabes. Te ver, É verdade. essa falta de saborear, de se dedicar, de não é absorver, de dar tempo, realmente acaba por ser uma coisa muito difícil, porque nós temos todos muito conhecimento, mas já percebemos que o caminho, pelo menos eu já percebi, que o caminho não é por aí, não é? Exatamente. Não é pelo ganho contínuo de conhecimento, 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 que raramente se transforma em sabedoria. E isso acho que é um dos pontos principais que traz esse desgaste e esse caos. Porque todos nós estamos constantemente, não é, em várias frentes diferentes, no e-mail, no WhatsApp, nos Instagrams, nas redes sociais, com o amigo, não sei o quê, com a família, e ao mesmo tempo dizem, mas estás aí dentro? Não, parece que a cabeça está cá fora, parecemos um fósforo, não é? Parece que a cabeça está a explodir, e aqui o pauzinho, o nosso corpo é um pauzinho, nós não estamos presentes num instante. E realmente, isso depois, é dizer, mas eu gostaria de ser mais persistente, mas a pessoa não está habituada, não treinou. Eu gostaria de ter uma rotina mais equilibrada, mas as coisas precisam ser investidas e precisam de ser trabalhadas, não é, Filipe? Então É verdade. depois nós queremos as coisas de mão beijada, sem esforço, como ir ao Instagram se torna, não é? Não tem esforço para fazer scroll, mas a vida requer um pouco mais de dedicação e esforço. É verdade. E isso depois é tudo, acaba por ser é uma força magnética que faz com que, se não tivermos essa atenção, arrasta-se para todo lado, porque como estavas a dizer, e isso é um excelente exemplo que eu queria pegar lá, o estado em como é que está a secretária, como é que está o quarto, como é que estão as coisas na casa organizadas. Isso é muito um espelho também de como é que a nossa energia está organizada. E depois, isso é tudo muito magnético, porque começa a propagar-se para várias áreas da nossa vida. Propaga-se na parte mais física e depois propaga-se igualmente no campo energético. Então, por exemplo, uma pessoa que chega ao final do dia com toda esta situação, agora vou meditar para me reequilibrar. Pois, em que estado é que está o teu campo energético para meditar? Meditar o quê? Não é? É muito complexo porque não existe uma condição pré-existente de calma, de serenidade, que é o primeiro passo para começarmos qualquer processo mais reflexivo, de mais reflexão. Então, Sim. mesmo o ler, quantas vezes nesses momentos mais acelerados, porque acho que todos nós temos esse alto e baixo, todos nós passamos um bocadinho por essa fase, em que começamos a ler um livro, que é uma coisa que para mim é uma paixão também, e de repente estou na segunda página, terceira página, e vem-me aqueles pensamentos de sentimento outra vez. E aí eu percebo, bom, ora bem, isto não vai estar a dar, por isso eu vou ter de arranjar uma forma de resolver isto, que é para então poder passar a ter tempo que tenha significado naquilo que eu estou a fazer e que, mais uma vez, junta-se a algo que é o viver o agora, viver o presente com calma e serenidade. Então, tudo isso são fontes muito magnéticas que depois acabam por alastrar-se para o nosso campo físico, para a nossa saúde física, acabam por ter uma conexão muito forte com o nosso estado energético, com o nosso estado de espírito, e depois vai influenciar o nosso pensamento e é uma bola de neve. É algo que tem um impacto tremendo em todo o lado. E Filipe, eu apanho muitas vezes em consulta a seguinte frase. Estava a pensar que deve estar alguém desse lado a dizer assim: mas eu tenho a agenda muito ocupada, eu trabalho muitas horas. Pois. Não é? O meu caso do Filipe, tem uma agenda super ocupada, trabalha muitas horas. Eu também tenho minhas ocupações. Claro que todos nós temos as nossas coisas, mas eu lembro sempre daquelas ideias de quando tu queres uma coisa feita, não peças a um calão. Pede a alguém que já está a trabalhar, não é? Alguém que já está a fazer. Então, às vezes, o que eu quero dizer com isto é que, às vezes, a pessoa que tem mais responsabilidades não quer dizer que por isso não consiga ter mais calma e fazer mais coisas do que as pessoas que têm menos responsabilidades. Então, uma coisa é o que é que tu tens de fazer, outra coisa é o caos que tu te vives com exatamente as mesmas coisas. Nós podemos ter alguém que faz só uma coisa, não é? Passa a vida a fazer só uma coisa e a vida dela é um caos. Como Exatamente. posso ter alguém que tem 30 coisas para fazer e ela tem perfeitamente clareza do que é que está a fazer em cada momento, acaba um tópico, fecha aquele tópico, começa outro tópico, e a vida dela corre, ou a vida dessa pessoa corre de uma forma extremamente organizada, otimizada, e no fim sente essa gratificação por ter uma rotina, um plano, uma forma de agir. Então acho que as pessoas, incluindo eu, às vezes, não tenho tempo. Mas raramente isso é uma falácia, isso é uma mentira, porque todos nós temos as mesmas 24 horas.
mas há Exatamente. formas de organizar essas 24 horas que são mais proveitosas ou úteis, e claramente eu acho que vão exigir que se descarte coisas que são inúteis, não é? Tem que ser uma depuração para poder perceber aquilo que realmente interessa, aquilo que não interessa, e acho que isso também é um desafio para muita gente, não é? Perceber aquilo que é pertinente, aquilo que é secundário, no seu dia a dia, na sua rotina, mas muitas vezes nós desculpamos porque não tenho tempo ou tenho muita coisa para fazer, mas depois, quando acontece uma coisa urgente, tudo ganha outra perspectiva, tudo ganha outras prioridades. De repente É há isso. tempo para tudo, Há tempo não para tudo. é? E, ó Diogo, eu queria te só interromper porque estás a tocar aí num ponto que eu acho que é muito importante e que eu uso no meu dia a dia, que é uma simples matriz de urgente e prioritário. E urgente e importante. Então, as coisas que são, nós dividimos isto num quadrado. O que é urgente e importante está aqui. Então eu vou ter de fazer isto, ponto final. Mas depois há coisas que são urgentes, mas não são importantes. E há coisas que são importantes, mas não são urgentes. Então, se nós nos focarmos naquilo que é urgente e importante, já temos aí uma tarefa para fazer para o final do dia. Até o final do dia. Isto tem de ser feito. Ninguém vai poder fazer. Eu não vou conseguir delegar isto. E eu vou ter de fazer. Ok. Mas a partir daí, vamos ter de olhar muito bem para aquilo que conseguimos fazer, para o que é urgente, para o que é importante. E daí tirar um bocadinho, baixar a prioridade das coisas. Não é? E tudo isso começa na forma como nós começamos o dia a dia, que é começar o dia, ok, o que é que eu tenho que fazer hoje? Tenho que fazer isto e isto. Ok, então essas são as coisas que vamos fazer. Claro que, de repente, vemos uma pessoa caída na rua, vamos ajudar, né? Tudo vai entrar em pausa, né? Porque é urgente e importante. Mas poucas são as coisas urgentes e importantes que nos vão fazer desviar daquilo que nós já tínhamos definido o objetivo. E esta calma, esta serenidade, leva àquilo que tu estavas a dizer. Porque nós vemos pessoas com tremenda responsabilidade que recebem 50, 60, 70 e-mails só numa manhã e, no entanto, conseguem despachar o trabalho que realmente interessa. Então, essa capacidade de filtragem é uma das fontes de sabedoria que nós devemos cada vez mais exercitar. Devemos cada vez mais colocar essa perspectiva presente na nossa vida. Porque tentar fazer tudo não vai dar. Não vai conseguir. Eu aprendi em muito, muito miúdo, uma história que eu não me lembro, era contada pelos meus pais, de que eu, quando era pequeno, tentava pegar em 5 carrinhos de brincar ao mesmo tempo e ficava muito frustrado quando não conseguia. Então, isso foi uma lição que eu carrego para todos os dias, que é, sim, não dá para fazer tudo bem ao mesmo tempo, mas podemos fazer algumas coisas muito bem ao mesmo tempo, mas todas não dá. E tu tocaste numa palavra para mim é chave, Filipe, que é preciso exercitar, é preciso trabalhar em cima disso. Eu É acho que isso é realmente um dos pontos que eu vejo que poucas pessoas hoje em dia estão disponíveis, que é, e se calhar, claramente, eu estou a olhar para os osmose que as pessoas estão à minha volta, mas muitas pessoas querem as coisas prontas, não é? Querem ser eficientes do dia para a noite, querem, olha, hoje leio um livro, amanhã sou exímio naquele assunto. E nós neste estamos a falar de rotina, mas nós, obviamente nós já falamos disto em outras expressões diferentes da nossa vida. Mas vamos continuar nesta ideia do caos. Ok, a minha vida está caótica. Vou lá comprar aquele livro dos hábitos atómicos ou de não sei aonde, não sei o quê. E agora vou. Até o próprio livro dos hábitos atómicos diz que começa devagarinho, organiza partes do isso. dia. Primeiro faz um inventário da tua rotina para depois começar a fazer pequenas melhorias. Melhorias de 1%. Então, a ideia é exatamente, eu acho que isso é muito importante, porque a pessoa precisa perceber que tem que desenvolver essa competência. Quem tem, tem. Quem não tem, precisa desenvolver. É como cantar, é como ir ao ginásio, é como estudar. Quer dizer, as competências desenvolvem-se. Quem não tem, e se fizer sentido, dedique-se a esse assunto, não é? Hoje em dia, lá está, existem 30 ferramentas, não sei quantos vídeos do YouTube que nos podem ajudar a sair do caos. Mas eu acredito que é preciso assumir o compromisso com, ok, eu vou ter que me dedicar a desenvolver, como estás a dizer, uma matriz, um framework, uma competência, uma forma de poder otimizar a minha vida, porque depois, quando a pessoa está harmonizada, consegue ter uma rotina, consegue ter prioridades, consegue ter clareza, não é? Consegue investir o seu tempo, a vida começa a andar. Mas depois vem a primeira dificuldade e diz assim, ai tal, isto não está a funcionar, vou mudar já tudo. Não, não é aquela história de nós plantarmos e seguir arrancarmos logo a semente. Não funciona, nós temos que dedicar-nos a um pouco de tempo. Então às vezes, eu quero ler, então lê um parágrafo por dia, agora quero meditar, medita 1 minuto, respira, faz respirações. Então É acho isso. que essa ideia é muito importante, que é, as competências têm que ser treinadas.
Agora, eu costumo brincar nas consultas de astrologia. Ok, tenho consciência, fixe. Agora, o que é que eu vou fazer com essa consciência? Vou-me servir de desculpa, dizer, sou uma pessoa desorganizada? Ou vai servir de pretexto para desenvolver uma competência? Olha, vou atrás da solução. É aí livre-arbítrio. É aí cada um vai escolher aquilo que for mais benéfico e pertinente. Mas é preciso, quando a pessoa se criticar, dizer, eu não tenho tempo, assumir que é ela própria que está a desenvolver coisas e dedicar o tempo, os 24 horas que tem, se querem coisas que não são prioritárias nem são urgentes, não é? Como estavas a É isso dizer, mesmo. dessa matriz. É isso mesmo. E todos nós conseguimos fazer muitas coisas, mas fazer muitas coisas não é fazer bem. E o próprio conceito da sabedoria vem nessa calma, nessa tranquilidade de não, não, eu estou a fazer isto e estou a fazer bem. Porque é só assim que o nosso corpo vai entender aquela sensação que nós falamos no início da missão cumprida, de ok, chegamos ao final do dia, tá, nós internamente sabemos quando é que está ou quando é que está mais ou menos, né? Nós sabemos, depois aquilo fica ali a moer, eu podia ter feito assim, ficava muito melhor. Por isso, definir muito bem os nossos padrões do que é feito, o que é que temos para fazer, quais as prioridades e ir trabalhando isso ao longo do tempo, porque ninguém é mestre num dia e todos nós somos desafiados depois por muitas coisas, mas a arte está em aprender a conseguir filtrar aquilo que realmente para nós e para todas as pessoas que nos rodeiam traz aquele valor e a sensação que isto está feito. Amanhã é um novo dia.